Tente se colocar na seguinte situação. Você é o comandante de um Douglas DC-10 voando a 37 mil pés e 83% da velocidade do som sobre o meio oeste americano. De repente, você ouve uma explosão, o avião sacode um pouco e você percebe que o motor número 2 falhou. Até então, nenhum problema muito sério. Você simplesmente vai ter que descer um pouco, reduzir a velocidade e chega no seu destino com 15 minutos de atraso, sem maiores problemas. Minutos depois, você começa a perceber que o problema é bem mais grave do que você imagina, e o seu pior pesadelo se torna realidade. Você agora está voando um avião com quase 300 pessoas a bordo e não tem qualquer controle sobre o aileron, leme direcional ou profundor. E tudo que você tem para controlar o avião são os motores remanescentes. Pois essa é a história do United Airlines 232. Um dos acidentes mais icônicos da história da aviação comercial, que eu vou contar para vocês em detalhes no vídeo de hoje, nesse especial 40º episódio do canal Aircraft Performance. There's been a major air crash in the Midwest and there have been survivors. A United Airlines DC-10 with 293 people aboard crashed yesterday while attempting an emergency landing at Sioux City, Iowa. He's probably lost control of his ailerons, his elevators, his rudder. Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo e um vídeo mais do que especial, é o nosso 40º episódio aqui no canal Aircraft Performance com o primeiro estudo de caso. E o estudo de caso sobre um acidente e tanto. É o voo United Airlines 232. E eu vou começar com uma provocação. O monstro do Lago Ness existe. Por que eu estou falando isso? Porque provar que algo existe é relativamente simples. Simples do ponto de vista de prova. Você acha alguma coisa, você fotografa, registra, filma ou inclusive coleta e apresenta à comunidade científica e diz, está aqui. Aqui está a prova de que o monstro do Lago Ness existe. Agora, provar que ele não existe é bem mais complicado. Porque o fato de você ir até o lago, fazer uma varredura completa e não achar nada, não prova que aquele monstro não existe nem nunca existiu. Prova apenas que você não foi capaz de encontrá-lo. Pois eu quero dizer com isso que a prova do negativo é algo muito complicado. Nos anos 80 surgiu uma coisa que revolucionou o comportamento dos tripulantes na aviação, uma coisa chamada CRM. A origem do nome diz Cockpit Resource Management. Hoje, de forma bem mais ampla, nós tratamos isso já por Corporate Resource Management. Mas vamos voltar à origem. O problema todo era que pilotos eram vistos, na década de 70 para trás, como verdadeiros deuses dentro da cabine de comando. Eles raramente eram questionados, mesmo quando estavam fazendo verdadeiras bobagens, estavam completamente errados. Mais do que isso, por mais que a tripulação tivesse um trabalho um pouco mais harmônico, a forma de trabalhar em equipe era muito ruim. Pouco científica, pouco pensada e muito intuitiva, deixado a cargo da habilidade de cada piloto, sem que essas habilidades fossem desenvolvidas em treinamento teórico. Pois bem, a própria United Airlines, em 1978, por exemplo, perdeu um avião para um trabalho de equipe mal executado, aonde foram feitas várias pesquisas ao redor de um problema relativamente simples, que era uma indicação de trem de pouso, e ninguém estava efetivamente pilotando o avião até que o avião veio a colidir com o solo. De qualquer forma, em 1980 foi implantado esse programa e a empresa pioneira na implementação foi a própria United Airlines. O número de acidentes na aviação nos anos 80 caiu bastante se comparado às décadas passadas. Mas a pergunta que ficava é: por que o número de acidentes caiu? Caiu porque as tripulações estão trabalhando melhor ou caiu porque a tecnologia evoluiu e os aviões estão mais confiáveis do que os aviões do passado? Era muito fácil de identificar em acidentes do passado a falta de CRM da tripulação. Tripulações que trabalharam muito mal determinados problemas que levaram a um determinado acidente. A questão é, como é que você prova que o CRM ajudou a não acontecer algum acidente? Se ele não aconteceu, não houve nenhuma investigação. E como é que você vai provar que o CRM ajudou isso?
pois em 19 de julho de 1989 aconteceu um acidente em que ficou mais do que provado em que 184 vidas só foram salvas porque o CRM foi muito bem empregado por uma tripulação. E é essa história que eu vou contar para vocês agora. Vamos começar mostrando alguns dados do nosso voo aqui. Como eu falei, o dia era 19 de julho de 1989 e decolava um DC-10-10 da United Airlines fazendo o voo United 232 de Denver até a Filadélfia com uma parada em Chicago. A nossa história vai se desenrolar nos arredores de Sioux City. Sioux City fica em Iowa, mas na verdade a cidade é localizada numa tríplice fronteira entre estados nos Estados Unidos, fazendo fronteira com Iowa, obviamente, Nebraska e a Dakota do Sul. O avião é um DC-10-10 de matrícula November 1819 Uniforme, e nessa primeira etapa do voo até Chicago, leva 296 pessoas a bordo, sendo 3 tripulantes técnicos, 8 tripulantes comerciais, os comissários, e mais 285 passageiros. O comandante do voo é o comandante Alfred Haynes, tem 57 anos de idade à época do acidente, um comandante muito experiente, com 33 mil horas de voo, sendo 7 mil delas apenas no DC-10. O primeiro oficial é William Records, que tem 48 anos à época do acidente, 20 mil horas de voo de experiência, sendo apenas 700 no Douglas DC-10. O segundo oficial, ou engenheiro de voo, é Dudley Dvorak, 51 anos de idade, 15 mil horas de voo e 1.900 delas no DC-10. Há também outro comandante voando como passageiro neste avião, chamado Dennis Fitch, 46 anos, 23 mil horas de voo, 3 mil delas no DC-10 e tinha sido recentemente promovido a instrutor e checador desse equipamento na companhia. A chefe de equipe de comissários se chama Janice Brown e também vai desempenhar um papel bem interessante na história que eu vou narrar agora para vocês. A hora era 3h15 da tarde. O avião iniciava uma curva à direita para interceptar uma aerovia que o levaria diretamente até Chicago. Faltando 15 graus para terminar essa curva, uma grande explosão no motor da cauda. Muita vibração por alguns instantes e depois o avião se acalma um pouco. O comandante olha para os parâmetros dos motores e enxerga ali que o motor número 2 falhou. Imediatamente o primeiro oficial, que era o pilot flying da etapa, assume os comandos e o comandante se vira para o engenheiro de voo e pede o checklist de falha de motor. Esse checklist começa a ser lido e lá pelas tantas um dos itens indica que a manete de potência do motor que falhou deve ser recuada até a posição de marcha lenta. Quando o piloto vai puxar essa manete para trás, para sua surpresa, a manete não sai da posição. Ela está absolutamente travada na posição que estava no momento da falha do motor. O próximo item do checklist diz para cortar a alimentação de combustível para esse motor, pois a alavanca que deveria ser puxada para cortar essa alimentação de combustível também não consegue sair do lugar. In the simulator, when you do it, it always came back. This one wouldn't come back. Then he says, well, try the fuel. The next step is to shut the fuel off. I tried to shut the fuel off, and the fuel lever wouldn't move. Os pilotos resolvem esse problema cortando a alimentação de combustível através do punho de fogo do avião. Quando a gente puxa o punho de fogo, a alimentação de combustível ela é realmente cortada. Mas aí, enquanto o comandante e o engenheiro de voo estão cuidando do problema e o primeiro oficial está pilotando o avião, o primeiro oficial, William Records, chama a atenção do comandante. Comandante, eu não consigo controlar o avião. Quando o comandante Haynes olha para frente, ele vê uma cena um tanto inusitada. Ele está voando a 37 mil pés, 83% da velocidade do som, que nessa altitude vale cerca de 270 nós, e ele vê o manche totalmente à esquerda e totalmente cabrado, algo absolutamente impensável em qualquer situação normal de voo em um DC-10. E ele, de forma muito espirituosa, em eventos posteriores, diz que ele falou algo relativamente estúpido, do tipo, tá comigo. This is when I said the dumbest thing that I ever said in my life. I said, I've got it. And I didn't have it very long. Tá comigo, mas eu não posso fazer absolutamente nada, pois ele botou a mão no manche e ele simplesmente ficou com o manche na mesma posição que o primeiro oficial já tinha. E o avião continuava em um mergulho suave, cada vez maior, e inclinando cada vez mais as asas para o lado direito. Foi então que o comandante Haynes teve uma verdadeira sacada de gênio. Ele fez tudo aquilo que ele poderia fazer naquele momento para reestabelecer o controle do avião.
Ele reduziu o motor da asa esquerda, motor número 1, e acelerou ao máximo o motor da asa direita, motor número 3. E isso fez com que a asa levantasse e ele retomasse o controle do avião, pelo menos de forma parcial, quando o avião já passava por 38 graus de inclinação lateral, o que é muito. Um avião comercial de passageiros não costuma passar de 30 em situações normais. Agora deixa eu explicar por que ele fez isso e como isso ajudou a retomar o controle do avião. Você tem aqui um DC-10 da Força Aérea Americana. De qualquer forma, o que interessa na foto é que eu vou colocar aqui os dois motores das asas, o motor número 1 e o motor número 3, produzindo exatamente a mesma tração. O que acontece se eu, eventualmente, reduzir a potência do motor número 1 e aumentar a potência do motor número 3, como fez o comandante Haynes? A asa direita vai avançar. Quando ela avança, ela tem mais velocidade nessa guinada do que a asa do lado esquerdo. Ela produz, então, mais sustentação do que a asa do lado esquerdo. E produzindo mais sustentação, há uma tendência de rolagem para o lado esquerdo. No caso, se eu fizer o oposto, acelerar o motor número 1 e reduzir o motor número 3, a asa que vai avançar é a asa esquerda. Quando ela avança, ela ganha mais sustentação do que a asa direita e gera uma tendência de rolagem, junto com a guinada, para o lado direito. E foi isso que o comandante Haynes fez naquele momento para retomar algum controle sobre esse avião. Ajustando a potência dos motores de forma assimétrica, ele conseguia pelo menos manter as asas niveladas. Mas este foi só o início dos problemas. Nesse exato momento, o engenheiro de voo vira para o comandante Haynes e diz: "Comandante, perdemos todos os sistemas hidráulicos. Sistema hidráulico 1, 2 e 3, todos indicando 0 quantidade e 0 de pressão." Isso era uma verdadeira loucura. Um avião como o DC-10 não voa sem sistemas hidráulicos. Na linha de jatos comerciais, o último avião que tem uma efetiva conexão entre os controles na cabine e as superfícies de comando é o Boeing 737. Desse avião para adiante, gerações mais novas do que esse avião, nenhum deles tem o comando de profundor, de aileron ou de leme ligado diretamente aos comandos na cabine. Todos os controles na cabine movem, na verdade, atuadores hidráulicos que movem essas superfícies. Ou, no caso das superfícies fly-by-wire, ainda há um computador no meio do caminho. Mas é fundamental que haja essa conexão hidráulica em todos os outros aviões a partir do Boeing 737. O que acontece quando não há fluido hidráulico? Simplesmente não há uma conexão que possa fazer com que os controles na cabine mexam as superfícies de comando. Não é possível pilotar um avião como o DC-10 sem fluido hidráulico. E é previsto perder um sistema hidráulico. É previsto até mesmo perder 2 sistemas hidráulicos, mas nunca 3. A chance disso acontecer era estimada em 10 na menos 9, ou seja, 1 em 1 bilhão, algo praticamente impossível. Qual é o procedimento para isso? William Records e Dudley Dvorak começam a se debruçar sobre manuais sem achar respostas para esse problema. É então que William Records faz a primeira chamada de emergência ao controle de Minneapolis, que era o órgão de controle que estava cuidando do DC-10 naquele momento. Depois dessa chamada de emergência, ele explica que perdeu o motor 2 e que tem muito pouco controle do avião, eles têm muita dificuldade de controlar o avião, e pedem ajuda para pousar no aeroporto mais próximo. Inicialmente, o centro de controle sugere o aeroporto de Des Moines, também no estado de Iowa, mas que ficava a mais de 150 milhas de distância. Algo que o comandante Haynes tinha sérias dúvidas de ser capaz de voar com um avião naquelas condições. Então o controlador faz outra sugestão, um pequeno aeroporto na cidade de Sioux City que eu apresentei para vocês logo antes. Esse aeroporto vai ser muito importante para a nossa história, eu vou contar bastante sobre ele. Mas antes, vamos voltar para dentro da cabine. O engenheiro de voo aqui, ele tenta contato com o quartel-general da United em Chicago. E o quartel-general da United em Chicago conecta eles com o centro de manutenção da companhia, que ficava em São Francisco. Aqui uma história quase engraçada começa a acontecer, porque no papo desenvolvido entre Dudley Dvorak e o pessoal da manutenção em São Francisco, parece um telefone sem fio. Ninguém da manutenção em São Francisco consegue acreditar na situação descrita pelo engenheiro de voo. Simplesmente porque é impossível. O engenheiro de voo fala algo como: nós perdemos aqui 3 sistemas hidráulicos. E eles respondem: não, você perdeu o sistema hidráulico número 3? Não, eu perdi o sistema hidráulico 1, 2 e 3.
Não entendi, você perdeu o sistema hidráulico 1 e 2? Não, eu perdi os 3. Mas como assim? E essa situação fica sendo trocada de um para outro sem que ninguém entendesse de fato o que estava acontecendo lá na central da manutenção. Dudley said we have lost all our hydraulics. And they said, okay, we've got a communications problem. That can't be the case. Hard to believe. It's almost impossible to believe. Maybe no hydraulics in one system, or no hydraulics in 2 systems. They couldn't believe there was no hydraulics in 3 systems. So Dudley said, listen to me. Number 1 hydraulic quantity, 0. Got it? Number 2 hydraulic quantity, 0. Number 3 hydraulic quantity, 0. Later on in post-accident, they said we didn't know what to say to you because we were talking to 4 dead men. Pois bem, voltando para a cabine de comando, o comandante faz o primeiro anúncio aos passageiros. O primeiro anúncio foi um pouco suave. Ele disse simplesmente que perderam um dos motores, o motor número 2, que está situado à cauda do avião, e que estariam resolvendo esse problema para chegar em Chicago com um pouco de atraso. Na cabine de passageiros, um comandante à paisana sentado na poltrona 5F na primeira classe ouve aquilo e parece não fazer muito sentido na cabeça dele o que ele ouviu. De repente, o comandante tinha se confundido. Porque quando ele percebeu a explosão, e ela foi realmente percebida por todos a bordo do avião, o avião fez uma guinada à direita. E perder o motor 2, o motor da cauda, não provocaria uma guinada lateral. E o avião ele caiu bastante de asa para esse lado. A outra coisa que não fazia sentido é que ele esperava ver o avião descer. The problem that I saw was that when I looked out the window, the body of the aircraft is like so, and by looking at it reference to the horizon, I could tell that we were climbing and not descending. We're going the wrong way. O comandante Haynes termina o speech chamando a chefe de cabine Janice Brown à cabine. Quando ela chega na cabine, ele explica para ela a situação e diz que é algo um pouco mais grave do que ele fez parecer aos passageiros nesse primeiro momento. Eles tinham perdido todos os sistemas hidráulicos, eles teriam que fazer um pouso de emergência e que ele não sabia exatamente onde seria esse pouso de emergência, nem se conseguiria chegar até um aeroporto. A realidade que ele passa para Janice Brown é uma completamente diferente da dos passageiros, mas extremamente verídica. Janice sai da cabine de comando e se reúne individualmente com cada um dos outros 7 comissários para explicar a situação. Uma das comissárias, em um determinado momento, passa por Danny Fitch, que era o comandante de passageiro lá na primeira classe, com um semblante um pouco diferente, pouco assustado. Danny Fitch a pega pelo braço e diz, não se preocupe, a gente está simplesmente com uma falha de um dos motores. Nós vamos descer, nós vamos voar um pouco mais devagar e vamos chegar em Chicago sem o menor problema com algum atraso. Ela toca o braço do comandante e diz, não, comandante, a situação é bem mais grave. Nós perdemos todos os sistemas hidráulicos do avião. O comandante Fitch olha para ela e pensa, bom, todos os sistemas hidráulicos nós com certeza não perdemos, isso é impossível de acontecer. Mas ela é comissária, ela é responsável pela segurança dos passageiros, mas ela não é tripulante técnica, ela não é piloto. Ela não tem também a obrigação de entender o que está acontecendo lá na cabine. De repente ela entendeu mal alguma orientação. De qualquer forma, ele diz para ela, olha, vai lá na frente e avisa ao comandante Haynes que tem um piloto aqui que é instrutor de DC-10 se ele quer alguma ajuda minha. And I said, would you go back to the cockpit? Tell the captain there's a DC-10 training check airman back here. If there's anything that I can do to assist, I'd be happy to do so. Ela vai até a cabine de comando e 30 segundos depois aparece já na porta da cabine, olhando para Dennis que está na primeira classe e chama ele, vem logo. O comandante Fitch entra na cabine de comando e logo dá uma olhada para a direita e percebe que a situação é muito, muito grave. Ele viu ali todos os sistemas hidráulicos zerados. Ele vê na cabine uma situação muito complexa em que tem 2 pilotos tentando pilotar o avião, as manetes de potência todas tortas na frente dele e um engenheiro de voo que tenta de todas as formas achar maneiras de contornar este problema. O comandante se apresenta à tripulação e faz algumas pequenas sugestões, todas elas já tentadas pela tripulação, e nenhuma com sucesso. Então, o comandante All Hands pede para que Dennis Fitch vá à parte traseira na cabine de passageiros e veja se ele consegue identificar alguma coisa que está acontecendo olhando para as asas. Quando volta à cabine, ele relata algo um pouco estranho. Ele viu em ambas as asas, ambos os ailerons defletidos para cima. Se você não é piloto, o aileron ele serve para comandar a rolagem do avião, para a direita ou para a esquerda.
E eles sempre atuam de forma oposta. O aileron que desce faz a asa subir, o aileron que sobe faz a asa descer. E assim eles trabalham, sempre de forma oposta. Só que neste momento, os dois estavam virados para cima. E com o sistema hidráulico pressurizando realmente as linhas de comando, isso jamais poderia acontecer. É então que eles começam a se dar conta de que aquilo é irreversível. Eles têm realmente uma situação de completa falha de sistema hidráulico e isso não é um problema de indicação. Isso é um problema real que eles vão ter que lidar a partir de agora. Passada a informação ao comandante Haynes, o comandante Fitch volta a perguntar: há algo mais que eu possa fazer para ajudar vocês? E o comandante Al Haynes diz: assuma os controles das manetes de potência. Por que isso? Porque o comandante Haynes, sentado do lado esquerdo do avião, tinha apenas a sua mão direita para operar duas manetes que tinham ainda uma no meio do caminho atrapalhando a operação das outras duas. O primeiro oficial, William Records, tinha a mesma situação só com seu braço esquerdo. Já o comandante Fitch podia ficar em pé atrás do piano das manetes, operando a manete do motor 1 e do motor 3 com ambas as mãos, e isso facilitava muito o controle da aeronave. E aqui começa uma curva de aprendizado sobre como pilotar o avião. Por quê? 2 motivos. Primeiro, o avião tinha uma tendência muito forte de curvar à direita. Ele estava toda hora querendo cair à asa direita. Era quase impossível fazer curvas à esquerda nesse momento. No final do vídeo eu vou explicar por quê. Então ele tinha que voar o tempo todo com alguma assimetria de potência. O motor direito tinha sempre mais tração do que o motor esquerdo para manter simplesmente as asas niveladas. Mas a gente já viu como fazer curva. E agora, como a gente faz para subir ou descer? O que estava acontecendo com o avião? Eu vou trazer aqui na tela o avião de novo para vocês para explicar uma outra coisa. Num DC-10, o centro de gravidade está colocado aqui. Você pode notar que o motor número 2, aquele da cauda, está acima do centro de gravidade. E se a gente alterar a potência somente nesse motor, toda vez que aplicar mais potência, haverá uma tendência de nose down. Toda vez que retirar potência, haverá uma tendência de nose up. No caso dos motores das asas, eles estão abaixo do centro de gravidade. E toda vez que a gente aplica mais potência nesse motor, há uma tendência de levantar o nariz. Toda vez que a gente reduz a potência nesse motor, há uma tendência de baixar o nariz. Agora, olha a situação que se desenhava aqui. Vamos falar um pouco sobre estabilidade dinâmica do nosso avião. Quando a gente usa o compensador em qualquer avião para compensar ele, para que não façamos mais força no manche, muita gente acha que por a gente deixar de fazer força no manche, o que estamos compensando é a atitude do avião. Não, na verdade, o compensador ele serve para compensar a velocidade do avião. E isso daí é muito fácil da gente enxergar nos primeiros voos do piloto privado, por exemplo. Basta você pegar o seu Cessna 152, por exemplo, em um voo de subida, e deixar ele perfeitamente compensado para a velocidade de subida. Por exemplo, 70 nós. Ao reduzir a potência, o avião não mantém a atitude com o nariz para cima. Ele simplesmente busca essa velocidade. E como ele não tem mais tração, ele busca a velocidade baixando o nariz e estabilizando em uma descida agora com os mesmos 70 nós que tinha antes. E isso acontece também com um jato desse tamanho. O problema é que ele não é tão rápido em reagir a essas mudanças. O que acontece é o seguinte: vamos supor que o avião estivesse estabilizado para 270 nós de velocidade indicada. No momento em que um dos motores falhou, ele agora tem 33% a menos de tração e algum arrasto a mais. O que vai acontecer com a velocidade? A velocidade agora ela começa a cair. E o avião vai querer buscar essa velocidade dos 270 nós de novo. Então ele vai baixar o nariz e entrar em um mergulho, que foi exatamente o que aconteceu logo depois da explosão. Um mergulho com curva à direita, no caso. Com esse mergulho, o avião começa a recuperar velocidade, só que ele não para de recuperar velocidade imediatamente ao passar por 270 nós, que é a velocidade para a qual ele está compensado. Ele fura esse patamar e acelera bem mais, até 300 ou 310 nós. E então ele é sim capaz de levantar mais uma vez o nariz e buscar de novo os 270 nós que ele ultrapassou. Só que ele acaba levantando demais o nariz e perde demais a velocidade, passando dos 270 indo até, digamos, 240 nós.
Mais uma vez, chegando lá pelos 240, ele para a subida, mergulha, e esse processo de subir e descer, caçando a velocidade que ele estava estabilizado é conhecido como fugoide. Esse movimento fugoide é quase como uma curva do seno, desenhada ao longo de uma trajetória pretendida. E o que os pilotos tiveram que entender é como trabalhar essa situação de forma muito contraintuitiva. Você imagina o seguinte, o avião está levantando o nariz, o avião está passando pela velocidade desejada, no caso do nosso exemplo 270 nós, e você quer que o avião fique com 270 nós. Mas você vê a velocidade caindo, caindo, caindo e o avião segue subindo. A tendência natural de qualquer piloto ao ver a velocidade cair seria aplicar ainda mais potência no motor. Só que ao aplicar potência no motor, você causa um momento de nose-up. E esse momento de nose-up provoca uma queda ainda maior da velocidade do avião. O mesmo é verdade quando a gente está descendo. Quando a gente começa a parte descendente dessa fugoide, você vê a velocidade aumentando cada vez mais, ela passa os 270, está aumentando para 280, 290, 300 nós, e a tendência natural de qualquer piloto é tirar o motor. Só que se você tira o motor, você causa um momento de nose down e faz com que o ganho de velocidade continue. Então você, apesar de estar com o nariz para baixo e ganhando velocidade, tem que aplicar o motor para forçar o nariz do avião a subir e voltar para um voo mais ou menos estabilizado. Algo que jamais aconteceu desde a explosão. O avião chegou a voar com asas niveladas por algum tempo, mas nunca em voo efetivamente nivelado em uma determinada altitude. O tempo todo foi subindo e descendo, mais descendo do que subindo. Nas partes finais do voo, quando essa fugoide já estava um pouco mais sob controle dos pilotos, a razão de descida chegava a cerca de 2.000 pés por minuto e a razão de subida em torno de 1.500 pés por minuto. E foi assim, subindo e descendo, que eles tiveram que fazer todo o resto do voo. We have no hydraulic fluid, which means we have no elevator control, almost none, and very little aileron control. I have serious doubts about making the airport. Have you got someplace near there that we might be able to ditch? United 232 Heavy, Roger, standby 1. Note aqui nesse mapa que praticamente todas as curvas após a falha de motor foram feitas sempre para a direita. A dificuldade de curvar para a esquerda, segundo todos os tripulantes, era muito grande. O avião simplesmente não queria ir para lá. Mas agora deixa eu aproveitar esse mapa para falar algumas questões de sorte que os pilotos tiveram ao longo desse processo. Primeiro, era um dia lindo sobre o meio oeste americano, então eles não estavam num dia ruim sobre o Oceano Pacífico, onde não teriam para onde ir. No meio oeste americano, há enormes áreas de plantação, todas elas muito, muito planas, então não havia regiões de montanha para que eles se preocupassem. O voo era um voo diurno, e isso contou muito a favor dos pilotos. Eles tiveram muita sorte porque não havia qualquer tipo de turbulência. O voo estava transcorrendo em ar calmo. Imagina você tentar voar à noite com turbulência, tendo como controle do seu avião apenas os motores, sendo que, mesmo assim, o avião sempre queria ir para um dos lados. Então sim, os pilotos também contaram um pouco com a sorte aqui. Deixa eu ressaltar um detalhe aqui para vocês agora. Eu falei no começo do vídeo sobre um tal de CRM. Eu não sei se vocês já conseguiram montar um cenário na cabeça de vocês, mas imaginem vocês uma tripulação de 3 pessoas iniciando um voo e enfrentando um problema que vocês não fazem a menor ideia de como solucionar. Vocês começam a buscar informações de tudo quanto é lado, sem jamais abandonar os controles do avião. Os controles do avião são primordial, são o seu fator número 1. O fator número 2 é buscar informações para tentar solucionar esse problema. E essas informações elas podem vir do pessoal de terra do centro de controle, do pessoal de terra do centro de manutenção, do pessoal de terra do quartel-general da United em Chicago, ou até mesmo de alguém que era até então um simples passageiro e que agora está ali na cabine com vocês, ajudando a tentar solucionar o problema e agora inclusive ajudando nos controles da aeronave. Os controles da aeronave que ficariam com o comandante Fitch até o pouso final. Isso é simplesmente sensacional de observar que aquele treinamento todo que a United pôs em prática em 1980, 9 anos depois, dava um fruto fenomenal que salvou a vida de muitas pessoas no final. Mas como eu falei,
O CRM vai muito além da cabine. Nós temos o trabalho da Janice, que eu já vou falar sobre isso, mas deixa eu falar agora também sobre o trabalho dos controladores de voo um pouco. No momento do incidente, havia 5 controladores trabalhando em Sioux City. Esses controladores, eles fizeram um trabalho simplesmente extraordinário do começo ao fim. O primeiro controlador, que foi aquele que falou com o avião o tempo todo, manteve uma calma extraordinária o tempo todo, e ele percebeu a gravidade da situação. Na verdade, em apenas 5 minutos, todos os outros 4 controladores já tinham removido todo o tráfego aéreo da região, que era muito intenso, apesar deste aeroporto receber apenas aviões de pequeno porte, turbohélices e jatos executivos. Nunca nenhum avião nem próximo do tamanho do DC-10. De qualquer maneira, a forma como esses controladores lidaram com a situação foi simplesmente genial. Eles perceberam muito cedo a gravidade do problema enfrentado pelo DC-10. Limparam toda a área e, mais do que isso, começaram a oferecer opções, uma vez que o comandante Haynes informava que tinha sérias dúvidas se conseguiria chegar até o aeroporto. Inclusive, em uma das falas, ele comenta com o controlador: qualquer vetor que você nos dê, mantenha-nos afastado da cidade, porque eu não tenho controle dessa aeronave. Então os controladores chegam a oferecer inclusive rodovias para que eles pousem, e, em contato com os centros de emergência da região, conseguem fechar essas rodovias para que o DC-10 tenha elas livres para um eventual pouso. E tem várias rodovias retas de 4 pistas que ele poderia até pousar lá. Whatever you do, keep us away from the city. 232, have you been advised there is a 4-lane highway up in that area, sir, if you can pick that up. Okay, we'll see what we can do here. We've already put the gear down, and we're going to have to be putting on something solid if we can. United 232 Heavy, roger. The airport's currently at your 1 o'clock position, 10 miles. And United 232 Heavy, if you can't make the airport, sir, there is an interstate that runs north to south to the east side of the airport. It's a 4-lane interstate. Só que eles enfrentam um problema: deslocar os serviços de emergência do aeroporto para essas rodovias ou mantê-los no aeroporto. Pois neste momento eles o mantiveram no aeroporto, que foi, no final, uma grande jogada de sorte. Afinal, o avião conseguiu chegar até esse aeroporto. Mais do que isso, existem 3 níveis de alerta que o pessoal trabalhava naquela época. O alerta número 1 diz: nós temos um avião que está precisando da nossa atenção. O alerta número 2 diz: nós temos um avião que depois do pouso vai precisar de ajuda. O alerta número 3 diz: nós temos um avião que caiu. O controlador, entendendo a gravidade da situação, acionou o tal do alerta 3 quase de imediato, o que significa que ele já mobilizou toda a comunidade para serviços de emergência que atendessem a esse avião. E aqui vai mais um lance de sorte. Havia 2 hospitais em Sioux City na época. Desses 2 hospitais, a hora em que eles foram acionados era justamente uma hora da troca de turno dos trabalhadores dos hospitais. E isso fez com que houvesse o dobro de funcionários nos hospitais já apostos para atender a emergência que se desenvolvia. Havia o dobro de médicos, o dobro de enfermeiros, o dobro de técnicos de enfermagem e assim por diante. Todos eles poderiam responder a essa emergência em 2 hospitais que eram especializados casualmente em traumatologia e em queimados. 2 dos ferimentos que seriam os mais comuns entre todos os sobreviventes desse acidente. Outro lance de sorte que precisa ser citado é que, apesar do aeroporto de Sioux City ser um aeroporto que não recebia aeronaves de maior porte, o aeroporto era a base de 150 homens da Guarda Nacional Americana. Esses 150 homens eram muito treinados para lidar com emergências. E mais do que isso, em 1988, um ano antes, portanto, Sioux City fez um ensaio de emergência na cidade. E a emergência que a cidade resolveu ensaiar justamente para preparar os seus serviços de emergência foi um desastre aéreo no aeroporto envolvendo um Boeing 727 com 150 simulados sobreviventes. Veja aqui vários elos de sorte se fechando para ajudar os pilotos após um eventual pouso no aeroporto de Sioux City. Voltando para dentro do avião, vamos falar um pouco da Janice Brown. A Janice ela resolveu orientar os comissários de forma individual sobre tudo o que estava acontecendo. E esse acidente ele também é um pouco diferente de muitos acidentes da aviação comercial, porque foi um acidente que se preparou para acontecer. Entre a explosão do motor e o efetivo pouso no aeroporto de Sioux City, se passaram quase 45 minutos. E isso deu tempo para que muita gente se preparasse, tanto no solo
quanto dentro do avião. E a Janice fez um trabalho extraordinário preparando todos os passageiros para o que viria a ser o pouso mais duro que qualquer um deles jamais teria enfrentado. Só que ela tinha um problema adicional. Dentro desse avião havia mais de 50 crianças. 19 de julho de 1989 era um dia de promoção de passagens para crianças na United, muitas delas viajando de graça e desacompanhadas. Foi então que a Janice começou a rearranjar a posição em que diversas crianças e adultos estavam sentados dentro do avião para que nenhuma criança desacompanhada ficasse sozinha na hora do pouso. Todas elas tivessem um adulto que se responsabilizasse por ela ao seu lado, a fim de ajudá-las na evacuação da aeronave, que seria algo certo que iria acontecer após o pouso, já combinado, inclusive, com o comandante da aeronave. Depois de voar em círculos por bastante tempo, o avião agora, efetuando a única grande curva à esquerda, que por sinal nenhum dos pilotos lembrava de ter executado, se encontra casualmente alinhado com o aeroporto de Sioux City, mas não com a pista que eles pretendiam pousar. A pista que eles pretendiam pousar era a pista 31. A pista 31 era a mais comprida do aeroporto, entretanto, ela terminava com um pouco de distância apenas para um rio que cruzava na frente dela, esse rio, o rio Missouri, nos Estados Unidos. Mas a sorte, mais uma vez, lhes permitiu estar alinhados com uma pista no momento que eles estavam apontando para o aeroporto. Era a pista 22 de Sioux City. O problema é que essa pista era a mais curta de todas elas e estava desativada havia 8 anos. Todos os veículos de emergência, inclusive, estavam posicionados sobre essa pista, aguardando a chegada do DC-10. Ponto positivo foi que os veículos de emergência foram rapidamente reposicionados para outros locais e, ao final dessa pista, havia um grande espaço vazio. Na verdade, era uma plantação de milho, na qual o comandante Haynes ficou bem mais tranquilo, pois haveria espaço para o avião desacelerar, mesmo que fosse além da pista. Afinal, tudo que ele tinha para frear o avião seriam os reversores, e essa era uma grande preocupação dele no começo. E ressalto mais um detalhe aqui. Neste ponto, o comandante já havia feito um speech bem realista para todos os passageiros, para que eles se preparassem para um pouso muito, muito difícil. Esse que seria talvez o pouso mais duro que todos eles já haviam enfrentado. Chegamos aos momentos finais. A cabine de passageiros está preparada para o pouso forçado. O pessoal de emergência em solo já foi reposicionado. E na cabine de comando, uma pequena troca. Para poder ficar amarrado com o cinto de segurança, o comandante Dennis Fitch agora senta no assento do engenheiro de voo e o engenheiro de voo troca o seu assento e vai para a poltrona do segundo observador, que fica atrás do comandante. O comandante Dennis Fitch segue nos comandos das manetes de potência e o comandante Haynes segue tentando pilotar o avião de alguma forma, ainda que de forma instintiva, com as mãos nos controles de voo, sem que ela tivesse nenhuma atuação. Eu vou mostrar agora para vocês o vídeo dessa queda e eu vou fazer um replay dele com comentários explicando exatamente o que estava acontecendo em seguida. 010 at 11, and there is a runway that's closed, sir, that could probably work too. It runs northeast to southwest. Pretty well lined up on this one, or I think we will be. United 232 Heavy, roger, sir. Yeah, that's a closed runway. That'll work, sir. We're getting the equipment off the runway, and they'll line up for that one. How long is it? At the end of the runway, it's just a wide open field, so the length won't be a problem. United 232 Heavy, the wind's currently 360 at 11, 360 at 11. You're cleared to land on any runway. You want to be particular and make it a runway, huh? Left turn. Close the throttle. Close them all. Right turn, close the throttle. I can't pull them off if you loosen. That's what's turning you. Okay. There you go. Left throttle. Left. Agora em slow motion. Você pode ver aqui que a sorte da tripulação ela começa a terminar por volta de 300 pés.
Nessa altitude, mais ou menos, os pilotos eles percebem que estão com muito mais velocidade do que precisavam para pousar um DC-10. Na verdade, a velocidade normal de aproximação do DC-10 fica entre 140 e 150 nós. Eles estavam aproximando com cerca de 215 ou 220 nós nesse momento. A velocidade era tanta que você vai ver que o comandante All Hands pede a Danny Fitch que simplesmente ponha as manetes de potência para idle. O comandante Fitch afirma que não pode fazer isso, pois são essas manetes de potência na posição que estão garantindo a atitude do avião. Se retardar as manetes, o avião vai baixar o nariz e cair a asa direita. Então o comandante Hands percebe que eles estão ficando cada vez mais à esquerda do eixo e pede que a manete de potência esquerda seja avançada, a fim de curvar levemente à direita e tentar voltar para o eixo da pista. A 200 pés, esse momento fugoide entra em uma descendente, e nessa descendente o nariz começa a cair. O comandante Fitch aplica potência máxima nos motores, tentando fazer com que o nariz suba. Entretanto, o motor esquerdo acelera antes do motor direito, fazendo com que a asa direita caia, atingindo um ângulo de 20 graus de inclinação, e é ela, a asa direita, que vai ter o primeiro contato com o solo. Aqui o anúncio do comandante para que todos assumam as posições de impacto. O toque no chão acontece com uma razão de descida de 1.844 pés por minuto, contra algo normal que varia entre 100 e 200 pés por minuto. A cauda do avião se parte no primeiro impacto e ultrapassa o resto do avião no momento em que esse resto volta a decolar. Decola e curva à direita, tombando e caindo no dorso. Nesse segundo impacto, o avião volta a se partir em mais 3 grandes pedaços. O maior pedaço que sobra é realmente essa parte central junto às asas. Para que vocês tenham uma dimensão melhor do tamanho do acidente, segue agora uma grande sequência de imagens, fotos e vídeos tiradas desse acidente. Isso foi o que sobrou da cabine de comando do avião. Os pilotos estavam embaixo desse emaranhado de fios. E aqui está a cabine já depois dos pilotos terem sido removidos. Os assentos relativamente inteiros.
Mas e qual foi o resultado dessa catástrofe? Após analisar as imagens de um acidente como esse, eu garanto que muitos de vocês podem pensar que não houve qualquer sobrevivente. Mas graças a um pouco de sorte, a um trabalho fenomenal da tripulação e a um trabalho fenomenal das equipes de resgate e do centro de controle, houve sim sobreviventes. Foram 184. Eu vou colocar aqui para vocês um mapa da tragédia agora. Eu trouxe aqui então o DC-10 para que a gente faça uma avaliação. Aqui estão as saídas de emergência dessa aeronave. Eu vou colocar agora então um mapa de assentos conforme o DC-10-10 da United tinha. Essas linhas tracejadas identificam as principais partes em que a fuselagem se partiu após o impacto. Nós temos 5 grandes partes: a cabine, a primeira classe, a seção central junto às asas e 2 partes junto à cauda. Esses assentos em vermelho indicam todos aqueles que faleceram no acidente em virtude de lesões causadas pelo impacto. O relatório final fala em 76 mortos em função desses ferimentos. Esses outros assentos em um vermelho mais escuro indicam aquelas pessoas que sobreviveram inicialmente ao impacto, mas acabaram morrendo por inalação de fumaça, ficando presas à fuselagem. O total de mortos no acidente foi de 112 pessoas. Se você somar 76 mais 35 não dá 112, dá 111. Mas é que na verdade a norma que rege a construção desses relatórios diz que só são considerados mortos em função do acidente aquelas pessoas que vêm a falecer até 30 dias após o evento. Teve um passageiro que faleceu 31 dias após o acidente. E esse passageiro, de forma oficial, é considerado como um ferido grave. De forma extraoficial, nós temos então 77 fatalidades em função de ferimentos, 35 de inalação de fumaça, totalizando 112. Já corrigido aqui, nós temos marcado em laranja 46 pessoas com ferimentos graves, 125 com ferimentos leves e, milagrosamente, 13 pessoas sem qualquer ferimento, somando 184 sobreviventes desse desastre. Mas e afinal de contas, o que aconteceu? O que levou à explosão? Na verdade, o problema que levou à explosão aconteceu muitos anos antes na fabricação do disco do fã do motor número 2. Esse fã, que é aquele primeiro disco de metal que a gente enxerga quando a gente olha o motor de frente, ele tinha um erro de fabricação, uma falha no metal menor do que 1 grão de areia lá na origem do processo. E essa falha não foi identificada nem pelo fabricante do motor, nem pela manutenção da United. O que acontece é que essa falha foi aumentando, e com a violência da rotação, em algum momento isso daí se tornou uma falha incontida. Uma falha que realmente fez uma ruptura e partiu o disco em 2 partes. A nacelle do motor, que é aquela parte que envolve o motor, é feita para resistir ao descolamento de uma das pás desse rotor, para manter a falha contida dentro daquela região. Em compensação, partir esse disco em 2 grandes partes gerou um objeto com uma energia para a qual a nacelle não é dimensionada para aguentar. E a nacelle realmente não aguentou. Esses 2 discos, essas 2 metades de discos, se partiram, voaram pelo lado direito da nacelle, feriram gravemente o avião, e eu vou mostrar esses ferimentos causados ao avião daqui a pouco, e foram parar no chão. Na verdade, houve até uma recompensa por essas partes do motor. A fabricante do motor chegou a oferecer mais de $100 mil para quem achasse essas partes. E aqui uma nota de curiosidade. A Guarda Nacional, o Exército procuraram por essas partes voando de helicóptero a baixa altura durante mais de 6 meses. Só que não foram capazes de encontrar as 2. Apenas uma das partes foi encontrada. E os plantadores daquela região, os agricultores daquela região, reclamaram porque o vento provocado pelos rotores do helicóptero poderia prejudicar seriamente a colheita deles. Na verdade, o que acabou acontecendo é que foi uma colheita recorde na região naquele ano. E foi justamente na colheita, 8 meses depois do acidente, em que uma senhora, cuidando da sua terra, colhendo o seu milho, acabou achando a segunda parte do rotor, ganhou a recompensa e finalmente pôde se fechar o quebra-cabeça para identificar essa falha que eu falei, menor do que 1 grão de areia, que foi a responsável por provocar essa explosão no motor número 2 daquele DC-10 da United.
Mas uma coisa ainda não ficou clara. Afinal de contas, por que o avião só queria curvar à direita? O que aconteceu? Bom, para vocês entenderem por que ele só queria curvar para a direita, deixa eu mostrar mais uma foto do acidente para vocês. Na verdade, uma foto enquanto ele ainda estava na aproximação final. Nessa foto, você pode ver um grande buraco criado ao lado direito da nacelle do motor número 2. O que acontece é que esse buraco acabou provocando um efeito similar ao que seria de um leme aplicado para a direita. O ar entrava no bocal da nacelle do motor número 2 e, em vez de sair reto para trás, era desviado para a lateral direita. Ao ser desviado para a lateral direita, comandava a cauda do avião para a esquerda e o nariz do avião para a direita. Era por isso que o avião só queria fazer curvas à direita. Mas isso também não explica, até agora, do porquê da falha dos 3 sistemas hidráulicos. E aí eu mostro mais uma foto do acidente para vocês, agora uma foto tirada de baixo do avião enquanto ele se aproximava para pouso. Você pode ver 2 buracos enormes no estabilizador horizontal do lado direito. Esses buracos vão explicar o que aconteceu com o sistema hidráulico. O sistema hidráulico do DC-10 eu vou reconstruir ele aqui, mostrando para vocês todos os atuadores do profundor e os atuadores do leme direcional. Para cada atuador vão pelo menos 2 linhas hidráulicas. A linha hidráulica azul é o sistema hidráulico número 1, a linha verde, o sistema hidráulico número 2, e a linha vermelha, o sistema hidráulico número 3. O fluido hidráulico do sistema hidráulico número 2 foi perdido na explosão do motor por vazamento através da própria engrenagem da bomba mecânica desse sistema, que ficava junto ao motor. Já o sistema hidráulico número 1 e o sistema hidráulico número 3 foram perdidos quando essas 2 linhas foram cortadas mais ou menos neste ponto, próximo a esse atuador do profundor, como você pode ver na foto e agora aqui nesse esquemático que eu desenhei. Aí então você tem um avião que tinha 3 sistemas hidráulicos disponíveis, agora com 0 e absolutamente nenhum controle. Esse é um caso único? Na verdade, não. Existe um outro caso de uma aeronave que conseguiu pousar sem nenhum sistema hidráulico, utilizando apenas o controle das manetes de potência. É o caso de um Airbus A300 da DHL, que foi atingido por um míssil na decolagem do aeroporto de Bagdá. Mas isso é uma história para outro episódio. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse 40º e especial episódio aqui do canal Aircraft Performance, no qual eu fiz toda a narrativa deste acidente do voo United 232, que foi um acidente que eu estudei muito na época de faculdade e que me marcou muito em função dos aspectos técnicos de pilotagem e dos aspectos comportamentais de CRM. É um acidente fantástico de ser estudado, principalmente pelo número de sobreviventes que puderam contar a história. Infelizmente, 112 não tiveram a mesma sorte. Mas foi graças a essa tripulação, graças ao trabalho do pessoal de terra, que 184, incluindo os pilotos, estão aqui para contar a história. O meu muito obrigado a todos vocês. Lembra de deixar o like, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Considere se tornar membro por apenas R$ 7,99 por mês, com direito a um vídeo exclusivo. Me segue lá nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!